Estamos de volta com o Jornal da Gente ao vivo nesta quarta-feira e ao meu lado o vereador eleito José Carlos Borgo. Borgo, muito obrigado por atender o pedido aqui da equipe da TV Local. Eu que agradeço o convite. Estamos aí à disposição. Borgo, nada mais essas entrevistas do que para quem está em casa conhecer um pouquinho mais dos vereadores, porque muita gente está perguntando, e aí, eles já começaram a trabalhar? Quais são as expectativas, para o próximo ano? Agora eu vou perguntar para você, conta um pouquinho para quem tem em casa a sua trajetória política, porque não é a primeira vez que você vai sentar nas cadeiras da Câmara Municipal. Na verdade, nós começamos a vida pública em 1982, a convite até do ex-prefeito, o professor Zien Nassif. Ele me convidou para participar da eleição e eu entrei mais para ajudar. Na época, o PMDB do Celso Pacheco foi candidato a prefeito, juntamente com o doutor Ari Ferreira Dias e o Valente, na época Totó Valente, que eram do PMDB, e eu entrei nessa época, mas entrei mais para participar, para ajudar. Acabei sendo eleito pela primeira vez, e daí a minha família, até meu pai, me falou, olha, já que você pegou, já que você foi eleito, cumpra seu trabalho e faça um trabalho bem feito. E daí eu tomei gosto pela política e de lá para cá, todas as eleições que eu participei, eu fui eleito. Essa, na verdade, é a 8ª eleição que eu participei e a 8ª que fui eleito. A 7ª, que seria a última que eu participei, nós tivemos ali um problema com o Tribunal de Contas, inclusive eu fui eleito, fiz mais de 1.500 votos, eu fui eleito e acabei não sendo diplomado. Aí eu fiquei fora esse espaço de 8 anos e agora estou voltando e eu consegui aí 1.313 votos. Voltei então a 8ª vez que participei, fui eleito e vamos tomar posse agora dia 1º. Que bacana. Borgo, me fala outra coisa. Te surpreendeu o resultado das urnas nessa eleição deste ano? Porque muitas pessoas que estão lá já vinham de eleições passadas, não vão retornar e muitas pessoas novas vão assumir a cadeira na Câmara. Sabe que eu avalio assim, olha, nessa trajetória que eu fui vereador, ou nessa trajetória da minha vida pública, eu fui 2 vezes presidente da Câmara, eu fui secretário de esportes, eu fui prefeito por 17 dias e agora eu fui secretário de agricultura. E nunca deixei a política de lado, nunca deixei de fazer as visitas, nunca deixei de participar dos eventos da cidade. Então eu tenho um contato permanente com as pessoas. E agora, para essa eleição, antes até da gente se preparar, isso há 6 meses atrás, quando eu estava na Secretaria de Agricultura, muita gente me parava na rua, conversava e dizia, olha, Borgo, você precisa voltar. Por quê? Porque o trabalho do vereador é atender as pessoas, é participar, é dar atenção, é procurar resolver os problemas, é se interessar pelo que está acontecendo pela cidade e tentar solucionar de uma forma ou de outra, mesmo que não dê, mas tem que trabalhar. Eu sempre fiz isso, sempre gostei de estar no meio das pessoas. Então, talvez essa seja a minha marca. Então, eu diria para você que essa eleição, por exemplo, desse ano, foi uma eleição diferente das outras, mas em matéria de dificuldade, tão difícil quanto as outras. Agora, eu fiz um trabalho, eu sabia que eu faria em torno aí de uns 800 votos, eu sabia que eu faria, mas não sabia que seria eleito, porque, como eu falei, tinha 270 candidatos e concorrendo, acho que tinha 240 mais ou menos, eu sabia que eu chegava ali com uns 800 votos, mas que me elegia, já não tinha tanta certeza. Mas aquela história, o pessoal que está aí ainda hoje, a população achou que não foi bem, achou que deveria trocar, e eu tive, além da sorte que eu tive, o trabalho, a amizade, eu consegui me eleger. Vamos agora, nesses próximos 4 anos, trabalhar como sempre trabalhei, para que na próxima eu continue aí dentro daqueles que teriam possibilidade de se reeleger. Borgo, o senhor acredita que a falta um pouco do papel do vereador com a comunidade e até também ligação com o poder público municipal, isso afastou alguns que hoje não se candidataram e não vão voltar no próximo ano? Olha, eu particularmente, eu vejo assim, o vereador ele tem que valorizar o poder legislativo. Porque quer queira, quer não, é um poder constituído no nosso país, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então você tem que valorizar o legislativo. Segundo,
fiscalizar o prefeito, é a função do vereador. É fiscalizar o prefeito, é saber aonde o dinheiro está sendo empregado, é saber se o dinheiro está sendo bem empregado, é saber se realmente o dinheiro que está sendo empregado vai atender uma parcela grande da população. O vereador, ele precisa elaborar alguns projetos desde que seja constitucional, desde que seja de competência do Poder Legislativo, e o vereador tem que estar ali em contato com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, quando eles têm um problema no bairro, eles procuram o vereador, e o vereador tem que estar ali à disposição, ir ao bairro, fazer reuniões, levar o prefeito até o bairro, mesmo que não consiga resolver o problema que existe no bairro, mas pelo menos ele fez a parte dele, porque quem decide sim ou não é o Poder Executivo. Sim. Mas o Poder Legislativo, além daquilo que eu falei, ele tem que estar no bairro, tem que estar junto com as pessoas. E isso, eu digo para você, é uma coisa assim até um tanto cansativo. Mas se você não quiser participar, não quiser passar por isso, saia fora. Eu gosto, eu participei já várias vezes e gosto. E esse é o trabalho do vereador. E eu acho que, na minha avaliação, o erro, talvez, da maioria desses vereadores que estão aqui hoje e que não se reelegeram, talvez foi assim um pouco de comodismo, achou que estava indo muito bem, achou que a eleição estava garantida e nos 4 anos talvez deixou a desejar. Por isso, e também até pelo fato da política nacional, que você vê, sabe, hoje a política nacional, a gente vê aí, é só ladroeira, falcatruas. Você abre o jornal, liga a televisão e você liga o rádio, você só ouve essas coisas, roubalheira. Então o pessoal, além de querer mudar, o pessoal também não está muito com vontade de votar nas pessoas. Você viu o número de abstenções, votos brancos, votos nulos, para deputado agora, federal, estadual, para governador, senador e presidente da República, eu acho ainda que o número vai ser maior ainda. Sim. A nível de município, a nível de localidade, vamos dizer, as pessoas nos conhecem os outros vereadores, então foi lá e votou na pessoa. Mas agora, nível estadual para cima, eu acho que o voto nulo, branco e abstenção vai ser muito grande. A população está descrente da política. Está descrente. O pessoal vê essas coisas que acontecem pelo jornal porque não tem uma liderança, nós não temos liderança no nosso país. É difícil, sabe, de a gente ver pessoas realmente bem intencionadas e também aquela história, né? Quando você acha um que fala que está bem intencionado, se elege, a hora que ele toma o poder, a hora que toma o gosto pelo poder, aí ele começa a perceber as facilidades que ele vai encontrar na sua trajetória, ele acaba saindo fora daquilo que ele prometeu em campanha e acaba se envolvendo com corrupção e essas coisas todas. O senhor andou em muitos bairros, estava na Secretaria de Agricultura. O senhor pode listar para a gente quais foram os grandes problemas mencionados pela população nesse bate-papo na época de campanha? Olha, eu para dizer a verdade, na minha secretaria eu visitei muitas pessoas, por exemplo, o caso, por exemplo, mais direcionado pessoal, os pequenos produtores rurais, muitos sitiantes, o pessoal que a gente visitou, produtores rurais, inclusive, que participa aqui do Varejão, participa lá do Ceazinha. Esse pessoal, o que eles pediam para a gente, a única coisa que eles pediam para a gente era a conservação das estradas municipais. Ficou um pouco abandonado, sabe, inclusive na administração passada, no começo dessa administração também ficou assim um pouco, tivemos muitas dificuldades, vamos dizer, para atender esse pessoal, porque não tínhamos caminhões, não tinha máquina, não tinha mão de obra especializada para dirigir, para tocar uma máquina, com capacidade para fazer o serviço, sabe? Tem poucas máquinas, o pessoal que estavam, alguns se aposentaram, outros saíram, enfim. No começo, realmente, nós tivemos dificuldade. Depois de um tempo para cá, a gente começou a engrenar e a gente começou a dar uma assistência. O pequeno produtor rural, por exemplo, nós temos um programa de atender com algumas máquinas que nós temos equipamentos, como grade, arado. O pessoal que vai plantar ali, cultivar e plantar alguma coisa, o pequeno, nós temos condições hoje de atender, nós temos condições hoje de dar aí, por exemplo, uma assistência e uma manutenção nas estradas municipais, melhorou bastante as estradas municipais. Esse pessoal pede essas coisas simples, pequenas, que o poder público tem a obrigação de fazer. Outra coisa que a gente percebeu também, a saúde melhorou bastante, mas veja bem,
Pessoas que a gente conversava dizia que ia buscar um remédio no posto de saúde e não encontrava aquele tipo de remédio. Então, o que acontece? Eu acho que também, até por questões o Ministério Público vem exigindo que a própria administração, o próprio Poder Executivo consiga interligar os postos de saúde em rede de computadores, essas coisas de saber controlar pela informática, saber controlar pela informática o uso do remédio para quem está indo. Tem muita gente pegando remédio e estocando em casa. Então, se informatizar todo esse sistema de distribuição de medicamentos, é uma coisa que vai ajudar muito, inclusive, na economia e vai poder ter outros tipos de remédios no posto de saúde. Problemas com a educação, por exemplo, a gente percebe. Quer dizer, tem vários, a gente cita alguns, creches, por exemplo, famílias que precisam trabalhar, famílias que precisam deixar a criança na creche, não tem condições, não tem a creche, até porque antigamente era uma exigência da mãe que trabalhava, tem o direito de botar a criança na creche. Hoje mudou, hoje a mãe trabalhando ou não, ela quiser deixar o filho na creche, pode. Então são questões que a gente precisa começar a pegar, analisar profundamente, ver o que pode se fazer para melhorar isso. Em outras questões, por exemplo, o esporte é uma coisa que eu vivi, fui secretário de esporte, eu vejo que o esporte hoje na minha avaliação, não vai bem, na minha avaliação. O esporte não vai bem, nós temos que melhorar. Veja bem, eu encontrei pessoas com maior problema com relação a fralda descartável, fraldas para adultos. Eu encontrei pessoas que não tinham o que comer, crianças, idosos sem comida. Hoje eu acho que, na minha avaliação, a administração ela precisaria pensar um pouco mais no ser humano. Precisaria parar um pouco de fazer obras e pensar um pouco mais no ser humano. Então nós temos que conversar com o prefeito, nós temos que nos reunir, a educação, a saúde, o esporte, que é o tripé que tira a criança da rua, tira a criança da droga, tira a criança da bebida. Esse tripé tem que ser fortalecido e tem que ser fortalecido também o ser humano. O medicamento, a alimentação, a fralda, na minha avaliação. Então a gente vai conversar, quer dizer, eu não posso dizer para você, eu sou um vereador que vou atuar nessa área ou naquela. Eu sou um vereador que vou estar lá a semana toda, vou estar e vou pedir, inclusive, para as pessoas que nos procurem, tragam os seus problemas para a gente tentar solucionar. E não só os problemas, tragam as ideias, tragam ali aquilo que você tem em mente que possa nos ajudar. Borgo, o senhor é do PDT, uma base aliada do prefeito Rafael, que se reelegeu. Vocês já entraram em reunião com o partido para ver, claro, se a situação ou oposição, mas muita gente que está em casa nos questiona, principalmente para essa equipe quando está na rua. Se o vereador for oposição ou situação, ele vai chegar a ler os projetos que é em benefício da população? Olha, eu posso falar isso para você com muita tranquilidade. Quando eu fui presidente da Câmara pela primeira vez, em 1999, eu dizia para as pessoas, para a imprensa que nos acompanhava nas sessões, eu dizia para eles, pergunte ao vereador, quando terminar a votação, pergunte a ele o que significa o projeto, o que quer dizer aquilo que ele está votando, o que significa aquilo. Porque tem vereadores que lê, tem vereadores que participam, que inclusive com emendas, mas tem vereadores que não lê, não participam, chega na hora, vota sim ou não. Então é interessante que vocês, inclusive da imprensa, fiquem observando essas coisas, porque o vereador ele tem que ter certeza daquilo que ele está fazendo. Eu não gosto de votar um projeto aprovado ou rejeitado, daí o ano que vem volta o mesmo projeto ou volta daí 2 anos o mesmo projeto. Por quê? Porque eu acho que se votou, acabou. Pode se mudar? Pode, mas daqui pelo menos 10 anos, porque veja bem, você já pensou se no país o Congresso Nacional vota uma coisa esse ano e o ano que vem vota um negócio da mesma matéria diferente e depois vota diferente, quer dizer, votou, está votado. Antes de votar, analisa bem o que você vai fazer. Então, é interessante que os vereadores leiam, que os vereadores se interessem pelo que está acontecendo. Eu acho, inclusive, eu fiz a minha campanha e vou continuar, como eu já disse aqui agora. Eu vou estar lá, eu vou ficar lá. O vereador não pode fazer da Câmara um bico.
O vereador não pode ir lá de segunda-feira e dar uma passadinha durante o dia e ir lá. Tem muita coisa importante na nossa cidade para ser resolvida. Tem muitas questões que precisam ser observadas, ser olhadas pelo poder público. A nossa cidade, acreditem, a nossa cidade está morrendo. A nossa cidade está morrendo. Nós precisamos sentar junto, ser mais humilde, sentar junto com o poder executivo e ajudar a resolver questões. Se for coisas interessantes para a cidade, o prefeito pode contar comigo. Se não for coisas interessantes, vou discutir muito. Mas se tiver que votar contra, vou votar, não tem problema. Eu sou independente, sou amigo do prefeito, se eu puder ajudar, vou ajudá-lo. Agora também não vou votar a favor simplesmente porque eu sou amigo, porque ele me pediu. Sim, isso mesmo. Borgo, o senhor vai pleitear a presidência da Câmara? Olha, é aquela história, né? Para dizer que eu vou pleitear ou não pensamos nisso ainda, não conversei com o prefeito a esse respeito. Até porque a base do prefeito, de sustentação ao prefeito, os partidos que o elegeram, elegeu 11 vereadores, me parece, 10 ou 11. Na verdade, numa conversa, ele pode ajudar a definir aquele que poderia ser o presidente da Câmara. Eu acho que com a minha experiência, com a minha vivência já de 2 vezes presidente da Câmara, eu tenho a chance de ser o presidente da Câmara, até para ajudar o Poder Legislativo e também o Poder Executivo. Mas, se for escolhido outro candidato, não tem problema, a gente vai discutir, vai conversar. Se for o caso, posso votar a favor, não posso votar contra, mas por enquanto não pleiteei nada. Agora, também uma reunião entre todos os 16 vereadores eleitos e reeleitos, podemos chegar a um consenso, porque quem vota, na verdade, são os vereadores, não é o prefeito que vota. Mas ele pode interferir. Eu até agora não decidi. Se for eu, se as pessoas acharem que deva ser eu, lógico, vou ficar muito contente. Mas se não for também, não vou ficar triste, não vou fazer questão. Borgo, as perguntas, na verdade, são as mesmas para todos. Eu agradeço o carinho por você ter vindo. As portas da TV local vão ficar sempre abertas para o senhor, para os outros vereadores, porque precisa falar com o público, pode vir aqui, estamos à disposição. E eu vou deixar você um minutinho para você falar, não só com seus eleitores, mas para a população de Jaú, que agora você é o vereador de Jaú. Independente de ser eleito por amigos ou não amigos, independente das pessoas terem votado ou não, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que votaram em mim, a todos aqueles que torceram por mim. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos assistindo, de coração, muito obrigado. Aqueles que não puderam votar também, eu agradeço. E, enfim, eu fui eleito, sou o vereador da cidade. Não vou decepcioná-los, vou fazer de tudo para ajudar a nossa cidade. E dizer para você também, que não precisa me chamar de senhor, agradeço até pelo respeito, mas não sou assim, idoso. Eu fico contente pela oportunidade que vocês estão me dando aqui. Quero voltar mais vezes aqui e gostaria muito que todas as sessões de câmaras que a gente tem, não sei se vocês acompanham ou não, mas tudo aquilo que for de interesse para a cidade, que divulgue, que ajude a divulgar, porque é interessante as pessoas saberem o que está acontecendo no nosso município. Vou ficar lá a semana toda à disposição, continuo dizendo que a Câmara não é um bico, a Câmara é um poder constituído e nós temos a obrigação de estar lá, até porque a remuneração do vereador não é ruim, então nós temos que fazer jus àquilo que a gente ganha e representar bem a nossa população. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, uma boa semana e um abraço. Muito obrigado. Sucesso, Borgo, nesses 4 anos. Nós acompanhamos a sessão e vamos acompanhar e conversar muito aí durante esses 4 anos. Com certeza, estamos à disposição. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.